Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Obrigado pela sua companhia, por estar aqui conosco. Nos ajude curtindo, compartilhando, deixando seu comentário, a cidade, o estado, o país que você ouve este Evangelho, como tem sido também a sua experiência, retornando aí de uma pequena férias, agradecendo a vocês o carinho, a paciência. Vamos pedindo a autorização ao nosso mestre amigo Jesus para iniciarmos os evangelhos de 2023 e esse que será o primeiro oficialmente aí de 2023, agradecendo a ele por estarmos encarnados e por termos a oportunidade de realizar este trabalho aqui com vocês, nossos amigos, irmãos encarnados e também desencarnados, a equipe espiritual que nos auxilia. Vamos entrando em conexão com Deus, trazendo na mente a imagem que mais te liga a Deus, seja a natureza, um local que você esteve, um cheiro, uma pessoa. Mentalize e entre em conexão com Deus, com seus mentores. O Evangelho aqui é uma guia para que você possa realizar aí na sua casa uma conexão com os espíritos superiores. Vamos elevar os nossos pensamentos até a esfera superior. Agradecer a Deus. A gratidão também nos eleva. Vamos agradecer por estarmos encarnados, por sermos quem somos, por termos um lar que nos acolhe. O que você é grato hoje? E aí entramos em conexão com Deus. Vamos também pedindo a autorização a Jesus para iniciarmos, agradecendo a Ele também por estar conosco, por autorizar estarmos aqui também neste domingo. E entrando em conexão, relaxando um pouco também o nosso corpo físico. Nosso corpo precisa também de um descanso. Vamos fazer o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e o espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim também como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair no erro, na tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o poder e a glória para sempre. Assim seja. Deus, o nosso Pai, Jesus, Mãe Maria, pedimos que neste momento nos envolva vibracionalmente, a mim, a equipe e a todos que estão ouvindo este Evangelho e que ouvirão depois também ao longo das semanas, dos meses, dos anos. Que possamos, juntos, essa família espiritual, envolvermos cada um para que possa receber os fluidos das esferas superiores, para que possamos reequilibrar mais uma vez o nosso perispírito, o nosso psiquismo, para que possamos caminhar firmemente a cada dia junto com os benfeitores espirituais. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Já iniciando hoje com o nosso Evangelho, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, por diversos espíritos, e saiu o capítulo 13, o item 9, sorteado aqui, o item 9 e o 10. Vamos falar hoje sobre a caridade moral e a caridade material. O item inicia-se: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se acham encerrados nestes dois preceitos. Se fossem observados neste mundo, todos seriam felizes, mas não haveria ódios nem ressentimentos. Direi ainda
não mais existiria pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não mais verias, nos quarteirões sombrios aonde eu habitei durante a minha última encarnação, mulheres pobres, arrastando consigo miseráveis crianças, a quem tudo faltava. Ricos, pensa um pouco nisto. Auxilia os infelizes o melhor que puderes. Daí para que Deus um dia vos retribua o bem que houveres feito. Para que tenhas, ao sairtes desta encarnação, ou deste corpo terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos em um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além, ou seja, no plano espiritual, aqueles no qual na minha última encarnação me fora dado servir. Amai, portanto, o vosso próximo. Amai como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando-se de vós um irmão, um pai, um amigo de outra encarnação. Se assim for, de que desespero você sentirá preso ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendas bem o que seja a caridade moral, a que todas e todos podem praticar e que nada custa, materialmente falando, porém é a mais difícil de exercer. A caridade moral consiste em suportar as outras criaturas e é o que menos fazeis neste mundo inferior, aonde vos achai por agora encarnados. Grande mérito há, crede, em um homem saber calar-se, deixando que um outro tolo fale mais do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber se fazer surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não vê o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós. Quando na vida espírita ou espiritual, a única real, estão não raro muito abaixo. Constitui merecimento não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mau proceder de outro é caridade moral. Essa caridade, no entanto, não deve abafar ou eliminar a outra. Tende, porém, cuidado, principalmente, em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez você está repelindo um espírito que foi caro e que no momento se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres, a quem por felicidade eu pude auxiliar muitas vezes na terra, e a qual, ao meu turno, eu tenho que agora implorar por auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos. E pensai sempre nisso antes de repelir um leproso, um mendigo. Pensai nos que sofrem, hoje e sempre. Irmã Rosália trouxe essa psicografia em Paris, em 1860. Eu tenho um imenso carinho pela Irmã Rosália. Amo essa parte do Evangelho, uma parte bem profunda, que vai nos dizer sobre a caridade moral. Irmã Rosália, em especial, foca aqui na caridade verbal. Deixa que um outro mais tolo que você fale. Ele precisa de falar, ele precisa se escutar.
Fique em silêncio. É uma das caridades mais difíceis. Saber se fazer de surdo quando alguém lança contra você um desafio verbal, uma injúria, quando alguém te menospreza. Irmã Rosália, ela vai contando aqui experiências que ela teve até no plano espiritual, de pessoas que ela ajudou, que ela teve a honra de ajudar, e que ela chega no plano espiritual e observa que são espíritos que eram familiares de outras reencarnações, e outros amigos, e até um espírito que era muito superior a ela e que hoje ela pede auxílio no plano espiritual. Olha que curioso. Quantos espíritos evoluídos podem estar aí, disfarçados, e nós nem sabemos. Mas não devemos levar a caridade somente por isso, como troca. Temos que fazer porque amamos e aprender a amar o próximo como se fosse alguém bem próximo mesmo. É um desafio que todos nós temos. A caridade moral e a caridade material, esse item deve ser lido por nós sempre. Releia ele quantas vezes for necessário. Nós ainda temos a segunda parte. Vamos trazer a interpretação da primeira, que a espiritualidade nos enviou neste dia de domingo. Lembrando do nosso caro Adolfo Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, esse espírito que esteve entre nós, um grande missionário do Cristo, um grande defensor também do Espiritismo, abraçou o Espiritismo como propósito de vida, pois encontrou ali um grande significado para a sua vida. Recordando que Bezerra, quando conhece o Espiritismo ainda era muito mal visto na sociedade. A religião católica imperava no Brasil, mas o nosso caro amigo Adolfo, ele começa a entender que o Espiritismo tinha alguma conexão com o cristianismo, e ele inicia-se uma defesa histórica do Espiritismo, e é por isso que Adolfo Bezerra de Menezes tem hoje o grande nome histórico do Espiritismo, um dos grandes pilares do Espiritismo aqui no Brasil. Bezerra fora médico e também político brasileiro, e defendia ali quanto ele podia. Verbalmente, ele realizava a caridade moral e também materialmente. Todos nós conhecemos que Bezerra abriu mão até do seu anel de formatura, abriu mão muitas das vezes do necessário, ficava até mesmo sem se alimentar para ajudar o próximo. Sempre abriu mão de tudo. É por isso que sempre que eu falo da caridade material e moral, eu gosto de dar o exemplo de Bezerra. É claro que nós temos outros grandes exemplos. O próprio Chico, ele teve também muita caridade moral e material, sem dúvida alguma. Mas Bezerra hoje é muito lembrado, e sempre que eu falo de Bezerra, me vem na tela mental um cheiro muito agradável, não sei porquê, mas eu sempre tenho ele como alguém de extrema luz, um espírito que nós não sabemos aonde se encontra hoje, provavelmente trabalhando muito no plano espiritual, ajudando aí muitas comunidades religiosas, porque os espíritos de luz não trabalham somente para o espiritismo, e sim para todas as religiões. Os espíritos de luz estão sempre prontos a ajudar, sempre prontos a auxiliar, por isso que chamamos sempre esses espíritos de grandes representatividade que tiveram aqui neste planeta Terra. Mas Bezerra deixou o plano físico depois de uma grande batalha. Inclusive nós temos o filme dele, de Bezerra. Quem ainda não assistiu, eu indico, é um grande filme. E ali Bezerra estava em uma das cenas necessitando de dinheiro, não tinha mais dinheiro para nada, e ele estava fazendo a faculdade de medicina, até que bate à sua porta um aluno e quer pagar todas as aulas adiantadas. E ele
fica um pouco sem graça, mas não, faça as aulas primeiro, depois você paga. Mas o aluno insiste, paga uma grande quantia para Bezerra, e esse aluno vai embora e nunca mais volta. Bezerra nunca mais vê ele também em local nenhum. Muito provavelmente, os espíritos enviaram esse mensageiro para ajudar Bezerra, porque era um instrumento da espiritualidade. É assim que os espíritos amigos ajudam a nós. Muitas das vezes estamos desamparados ou achando que estamos desamparados e acontece algo, surge algo que vem nos ajudar. Mas temos que estar atentos, olhos abertos, porque às vezes a oportunidade vem e não a enxergamos. Viramos as costas ou fechamos as portas. Porque às vezes nós pedimos algo para o plano espiritual e achamos que vai vir da forma que nós pedimos, mas nem sempre. Os espíritos superiores que nos ajudam na reencarnação, eles vão nos ajudar sim, mas eles vão avaliar muito provavelmente aquilo que é de necessidade para todos nós. Então nós temos que ficar atentos aos sinais. Bezerra, então, depois de abrir mão de muitas coisas, de ajudar muitas pessoas, chega ao plano espiritual. E ali no plano espiritual, ele descansando após a sua desencarnação, porque sim, o momento da morte, a crise da morte, há sim um problema de desgaste, e ao acordar, ele ouve um grande barulho de uma multidão, como se tivesse a rua lotada, com muitas pessoas falando, e ali uma mensageira da nossa cara irmã Maria estava ali para recebê-lo, dá os cumprimentos e fala: Bezerra, está ouvindo essa multidão? São os espíritos que você ajudou, estão aqui para te aplaudir, para te agradecer. E Bezerra chega ali, como se fosse numa sacada, e como nos diz a irmã Rosália, que um cortejo de espíritos estão ali para aplaudir, para agradecer Bezerra. E ele fica emocionado, e ele, muitas pessoas que ele vê ali, ele não lembrava de ter visto encarnado. E é claro, os espíritos explicam para ele: Bezerra, é porque muitos desses espíritos você ajudou de forma indireta através da caridade moral. Quando você ajuda uma pessoa, você acaba ajudando um núcleo de pessoas. Você ajuda um pai de família e acaba ajudando também a esposa, os filhos. Acaba que você estimula aquela pessoa a ajudar outras pessoas. Você estimula, porque a caridade, ela é contagiante. Nós não devemos fazer da caridade palco. Isso jamais. Mas o palco que nós devemos fazer da caridade é o exemplo. Quando alguém nos observa fazendo a caridade de todo o amor, de todo o coração, ela é repercutida. Agora, há muitas formas de fazer a caridade. Portanto, se hoje você não tem nada para oferecer de material ao próximo, mesmo assim, você ainda pode fazer a caridade moral. É claro que uma não exclui a outra, e uma não é desculpa para não fazer a outra, perdão. Às vezes a pessoa fala: eu não tenho nada de material para dar ao próximo, mas você tem as mãos, a energia. Mas a caridade, meus irmãos, depende também de disciplina. Se nós não temos a disciplina no nosso dia a dia, infelizmente nós não conseguimos realizar a caridade. Se nós não tiramos um tempo durante o dia para cuidar de nós, para cuidar dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, do nosso corpo físico, nós não vamos ter energia e disponibilidade para com o outro. Nós temos que abrir mão um pouco para cuidar do outro. Se nós formos olhar grandes exemplos de caridade material e moral que tiveram na Terra, nós vamos observar a disciplina. Como Emmanuel ensinou para Chico, é preciso de ter disciplina. Disciplina dos horários, a mental, a verbal. Se você não tiver uma disciplina, uma organização, você não irá conseguir realizar. Me recordo de quando nós tínhamos o grupo de assistência a pessoas em situação de rua. Nós tínhamos que ter a disciplina, o mesmo horário, o mesmo dia. A organização, às vezes organizávamos meses antes,
quem iria preparar o lanche, o jantar, quem iria correr atrás do suco, da água mineral, do refrigerante. Se nós não fizéssemos isso, não daríamos conta. De um dia para o outro, às vezes nós não conseguimos, até conseguimos, vamos juntar um grupo de amigos, fazer aqui um alimento rápido, mas algo que acontece sempre precisa de uma organização e também de uma disciplina. E aqui eu estou falando para as duas caridades, tanto a moral quanto a material. Se você também não tem um tempo de esvaziar os seus pensamentos, de organizar os seus pensamentos, de entrar em conexão com o plano espiritual superior, você também não vai conseguir pedir para o próximo. Porque é muito fácil a gente terceirizar, né? Todo mundo está num grupo espírita, todo mundo conhece alguém que é espírita, que é espiritualista, que é umbandista, que é candomblessista. Aí acontece algum problema, a gente corre para os braços dessa pessoa. Ora por mim, ora pelo meu filho, pela minha filha, pela minha vizinha. Mas nós podemos fazer isso em primeiro lugar. Nós até podemos pedir o grupo que ore, porque uma corrente de oração é sempre bem-vinda. Mas, em primeiro lugar, nós que conhecemos a pessoa, nós temos que entrar em conexão. Por isso, tenha esse momento de conexão com a espiritualidade. Este momento precisa ser disciplinado. Diariamente você entrar, não precisa, nós estamos batendo nessa tecla, a espiritualidade entra o ano batendo nessa tecla. Nós precisamos, não precisa ser um tempo longo, de entrar em conexão. Seja de manhã, seja à noite, em conexão com os espíritos amigos. É o momento que nós vamos ter as intuições, é o momento que nós vamos entrar em contato com os nossos mentores, com os espíritos que estão próximos a nós. E nós temos tanto tempo ocioso durante o dia. Eu convido a você, marque aí, observa, às vezes a gente fica 15 minutos olhando para o nada. Às vezes estamos assistindo um filme ou uma série pela 4ª vez seguida. Não podemos tirar esse tempinho de 15 minutinhos? A disciplina também do Evangelho no lar, porque no Evangelho nós podemos fazer a caridade moral, orando por pessoas que estão próximas a nós, ou por pessoas que nós sabemos que está precisando, vibrar por alguém. E vibrar por alguém dá trabalho, pessoal. Às vezes nós entramos em conexão com aquela mente conturbada que a pessoa está. Uma mente que a pessoa está com alguma questão de angústia, essa angústia pode nos atingir. Então não é tão simples também fazer a caridade moral. É muito fácil achar que nós estamos fazendo uma caridade moral quando a gente vai lá orar ou rezar e falar: Senhor, abençoa aqueles que estão aflitos ou que estão doentes. Tá, aí você está generalizando, e nós fazemos isso sim. Mas vibrar para uma pessoa, dizer o nome dela, enviar bons pensamentos, bons fluidos, dá trabalho, pessoal. A gente gasta energia mental, é por isso que precisamos nos equilibrar. Quantos de nós começamos a fazer o Evangelho em casa? E eu indico para vocês também, além deste Evangelho aqui, pode fazer um só com a família de vocês, sem o guia, que também é importante. Mas nós não conseguimos nos disciplinar. Muitas pessoas perguntam: a frequência ao centro espírita ou a frequência à minha religião religiosamente é necessária? Mas a necessidade de frequentar uma religião é porque as pessoas às vezes não conseguem por si própria entrar em conexão, porque às vezes ali no momento do culto ou da palestra espírita, a unidade de pensamentos juntos nos favorece a entrar num estado psíquico melhor e espiritual. Porque às vezes não temos a disciplina de criar este ambiente no nosso lar. E aqui eu não estou excluindo de vocês irem ou não ao centro espírita, mas a necessidade de fazermos este momento na nossa casa também. Um momento de reunião espiritual, de conversarmos, como Jesus fazia. Jesus é o nosso grande exemplo. Quando ele ia à casa das pessoas que o abrigavam, que ele conversava sobre o Evangelho em roda ali na sala, que ele falava sobre os acontecimentos, alimentando, dando exemplos, contando casos.
Como o próprio Chico também, o exemplo que nós temos do Espiritismo, ao tomar um café, sentado em roda, falando sobre a espiritualidade, um momento leve, este momento em que entramos em conexão, tirar um tempo para o diálogo, para escutar o outro. E aí entra também uma parte aqui que a irmã Rosália fala. Escutar é um ato de caridade. Saber se calar, deixar que um outro tolo fale mais que você. Às vezes a gente ouve coisas que a gente fala, poxa, a pessoa está falando errado. Nós estamos julgando porque a pessoa está com a necessidade de aprender. E a pessoa precisa falar para se escutar e para se entender. Quando a gente fica em silêncio, apenas em silêncio, ouvindo, e a pessoa parece que ela se escuta melhor. Ela abre o campo psíquico dela para a própria autoescuta. E às vezes essa pessoa não tem nenhum espaço de se escutar. Ou porque não faz uma terapia, ou porque não se cuida, enfim. Ou porque não conversa com si próprio, como a gente sempre aconselha aqui, antes de dormir ou ao acordar. Então a irmã está nos ensinando aqui que a escuta é um ato de caridade. Como nos diz também Joana de Ângeles, a arte de ouvir é a ciência de ajudar, de escutar, de acolher. Mas pessoal, escutar. Não é aquela pessoa que quando a gente chega fala, estou com dor de dente. Aí a outra pessoa rebate, estou com dor em 2 dentes. Estou com um problema na minha casa. Na minha casa tem esse problema muito maior. Não é isso. Isso não é escutar. Isso é ir para o ringue, isso é brigar. Isso é competição. Quem está mais doente ou mais desfavorecido? Não. Isso não é uma escuta. Escutar é acolhimento. E aí também mora a caridade moral. Mas estamos também sem paciência para realizar isso. Porque estamos na correria. E se estamos na correria, é porque não estamos priorizando um tempo para nós. Nós não estamos priorizando um tempo para o descanso mental e físico. Nós estamos cada vez mais com o tempo conturbado, com o sono conturbado, com o psiquismo conturbado. Porque achamos que descansar é colocar mais e mais informações dentro do nosso cérebro. Achamos, mas não é. É cansar também o cérebro. No item 10 vai dizer, meus amigos, muitos de vocês falam, como irei fazer a caridade se eu não tenho nenhum necessário para mim? Ela vai responder aqui, amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-las por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamento, orando pelos pobres abandonados, pelos que morreram, sem achar sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Nós vamos parar por aqui o item. Quis ler só esse início. E o que a irmã Rosália falou aqui? Uma prece feita de coração os alivia. Vamos recordar do livro Memórias de um Suicida. Quando alguém ora por um espírito que desistiu do processo de vida, o que acontecia com aqueles espíritos que estavam lá no plano espiritual? Eles tinham um refúgio. É como se estivessem ali num dia quente e o vento batesse. Espiritualmente, para eles, era um remédio eficaz e é uma caridade moral. Orando por alguém que talvez não tenha prece de ninguém. Essa, é uma oportunidade de realizarmos a caridade moral. Agradecendo a Deus mais uma vez, agradecendo a você por existir, por estar aqui. Agradecendo a equipe espiritual que nos ajuda sempre. Agradecendo as pessoas que circulam na nossa vida. Agradecendo aqueles que já nos ouviram sem reclamar, sem rebater, sem julgar. Como é bom poder falar sem ser julgado. Que possamos ser essas pessoas também na vida de alguém, ou de muitos,
aquele que nos acolhe, como Jesus nos ensinou. E já estamos no momento de meditação, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos relaxando um pouco o nosso corpo físico, sente-se de uma maneira mais confortável. Vamos receber o passe, agradecendo a Deus, a Jesus. Vamos pedindo a Jesus que esteja conosco. Estenda as mãos, sente-se de uma maneira confortável, relaxa os pensamentos, a respiração. Se você tem dificuldade de concentrar, pode abrir os olhos, focar num objeto que seja perto. Se você consegue fechar os olhos e se concentrar, você pode imaginar que está neste momento numa sala. Uma sala de passe de um centro espírita. É uma sala meia luz, com uma luz azul. A sala está numa temperatura agradável, aquela que você mais gosta. A poltrona está confortável para você. Ela é feita sob as suas medidas, desde os pés até a sua cabeça. Você está inteiramente confortável para receber o passe. Neste momento, antes de entrar, os espíritos amigos que irão canalizar o passe, ao seu lado tem diversas poltronas vazias. Você pode hoje escolher se quer trazer alguém ou não, é uma decisão sua. Você gostaria de trazer alguém, uma pessoa ou várias que está precisando deste passe? Entrando em conexão com a espiritualidade, bem à nossa frente, um quadro de Jesus, um quadro de Bezerra de Menezes, quadro da nossa Mãe Maria, um quadro de uma natureza exuberante também, que nos ajuda a entrarmos em conexão, a música suave ao fundo. Nós vamos convidando as pessoas para estarem conosco. Os nossos animais, queridos irmãos, também. Os espíritos entram e nós vamos iniciar os passes. Querido irmão Bezerra de Menezes, neste dia nós pedimos a Ti, querido irmão, bondoso amigo, que possa autorizar a sua equipe para realizar este passe. Os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, que estão no plano espiritual, que trabalham na sua equipe, os assistentes, os técnicos de enfermagem, os cirurgiões, os clínicos, todos que possam nos ajudar neste passe, nos ajudando a restaurar, promovendo as nossas cirurgias espirituais, que possamos ter fé, estender as nossas mãos e acreditar, pedir a Jesus que possa autorizar a equipe de Bezerra a realizar este trabalho espiritual no dia de hoje. Confia e receberá. Pedis, peça e obterás, como nos diz Jesus. Entre em conexão neste momento com a espiritualidade amiga.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e de todas nós, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Nosso caro amigo Bezerra tinha uma grande afinidade com Maria. Vamos solicitar a ela que nesse dia tão bonito abra os planos espirituais e possa chegar até nós com a sua imensa bondade, que nos magnetize e que possamos doar mais uma vez essa energia com aqueles que estão com necessidade. Jesus, nossos irmãos neste momento necessitam do teu amparo. Envia-nos, Jesus, do plano superior, o necessário para realizarmos este trabalho. Que através da natureza possamos recolher cada nutriente necessário para realizarmos os trabalhos. Confie, irmãos e irmãs. Jesus é o nosso comandante, fiel servidor e que nos ampara sempre. Trabalhadores do bem que estão junto dele e que sempre nos auxiliam. Enquanto eu faço a prece final, meus irmãos e minhas irmãs, vocês vão recebendo os últimos fluidos deste trabalho magnífico que nós tivemos hoje. Deus, nosso Pai amado, Jesus, nosso irmão maior, Mãe Maria, espiritualidade amiga, equipe de Bezerra de Menezes, somos imensamente gratos. Queremos agradecer a cada espírito que nos ajudou hoje, de forma direta ou indireta. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Senhor Jesus, com muita gratidão, com muito amor, neste momento nós vamos pedindo a autorização para encerrarmos os trabalhos do Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, retornando ao nosso corpo físico lentamente, agradeça aos mentores, agradeça a Jesus, volte movendo pouco os dedos dos pés, das mãos, abra o olho lentamente. Não esqueça de tomar sua água fluidificada. Hoje é muito importante dividir com os familiares também, com os animaizinhos aí que nós temos, nossos filhos queridos. E retorne ao corpo físico. Vamos agradecendo a Deus para iniciar a nossa semana bem, terminar o nosso domingo melhor ainda, agradecendo a Jesus. Estou muito feliz que vocês estão aqui de volta, que Deus possa abençoar cada um de vocês, em cada região que vocês estiverem. Que Deus possa vos recompensar. Nos ajude, compartilhe este evangelho também com alguém que precisa, um amigo, um grupo. Deixe também seu comentário para nos ajudar, nos ajude curtindo. Eu agradeço imensamente a cada um de vocês por estarem aqui conosco em mais um Evangelho no Lar. Quero mandar um abraço para a Fatinha Viana, que está sempre aqui assistindo com a gente, a Gilda Neves, a Conceição Costa, de Portugal, também está sempre aqui com a gente, Neide Guerreiro, do Texas, nos Estados Unidos, também sempre aqui, um grande abraço, Sueli Silva, de Adamantina, em São Paulo, um abraço, Tatiana Torcato, um grande abraço, querida amiga, Cristina Rodrigues de Jesus, um abraço, a Beth Gomes também,
Um grande abraço, querida amiga, sempre participando. Clara Silva, um abraço. Rosa Maria, da cidade de Porto, em Portugal, também sempre aqui com a gente. Maria Conceição, a Graça Lira, de João Pessoa também, ouvinte fiel, grande abraço, Deus te abençoe. Miriam Nova, do Rio de Janeiro, também sempre aqui. A Sidneia Lopes Silva, também, grande abraço. Zoleide Russo, grande abraço. Alberto Mazola, de São Paulo, grande abraço. Sidney Bica, também, sempre aqui. Gracinha Milar. Keine Mihalik, acho que é assim mesmo, perdão se eu pronunciei errado. Maria Isabel, um grande abraço. Alberto Lima, também sempre aqui nos ajudando. Eliane Costa. Patrícia Chiarelli, de São Paulo, um grande abraço. Também sempre aqui. Sônia Cardoso, um grande abraço para vocês. Semana que vem a gente volta, se Deus quiser. Até breve.